Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Falando, Nick, em opções no elenco lateral esquerda, temos Igor Lisiero, né, que já está de volta aí no bid, e aí houve uma confusão noticiada também, que falaram que ele renovou com o São Paulo. Ele não renovou, isso é uma informação que a gente soube apenas agora também, que antes do empréstimo dele para o Everton, o São Paulo estendeu o vínculo dele até junho, do próximo ano, junho de 25. Então, houve uma extensão contratual antes, já que ele saiu, isso não foi noticiado pelo clube, e aí saiu no bid já um novo contrato, parecia uma certa renovação, mas não era, já foi acertado lá atrás. Ele tem aí então mais um ano, praticamente aí menos que um ano, que a gente está em julho já, mais um ano aí de contrato com o São Paulo. Eu estive conversando há pouco com o Loredo, Nick, lá no meu canal, que ele cobre o Bragantino. Ele fala também de um interesse do Bragantino no Igor Lisiero. Então ele é um cara que ele volta treinando bem, isso chega para o mercado e ele já trai algum certo interesse. Vai ser testado. Para mim a gente volta aquele papo, estaca zero. E aí é o que ele oferecer, render a partir disso, passa a ser um certo lucro esportivo para o São Paulo, Nick. Não, tô 100% de acordo com você, cara. Eu lembro da primeira vez que a gente falou sobre essa possibilidade do Lisiero ser testado novamente, que nós invertemos a pergunta, né? Por que não testar? Ele é um ativo do clube, ele já tá lá treinando. O São Paulo literalmente não vai gastar nenhum centavo a mais para poder testar o Lisiero agora nesse momento, que é até uma necessidade na posição de volante. Então eu não vejo por que não testar. Eu vejo muita gente falando, mas o Lisiero não é comprometido, ele não vai se encaixar no jogo do Zubeldia. Só o Zubeldia vai ver isso, cara. Só ele vai ver nos treinos lá se o Lisiero hoje, mais maduro, pode ou não encaixar, pode ou não render. A extensão do contrato é super natural quando você vai fazer um empréstimo, porque senão ele voltaria agora já em condição de assinar um pré-contrato. Aí se ele vai bem lá e atrai o interesse de algum time, o São Paulo ia acabar não ganhando nada, né? Então, assim, essa extensão de contrato é natural. Quando um jogador vai ser emprestado, geralmente esticam um pouquinho o tempo de contrato para evitar essa situação de pré-contrato e de perder de graça. Então, basicamente é isso, minha opinião, cara. Por que não testar os caras que voltaram e que estão lá? Na pior hipótese, o Zubeldia vai falar, putz, não gostei, não se encaixa, e aí ele vai vencer o contrato ou vai procurar um outro negócio. Você disse aí que o Bragantino está interessado. No caso do Jackson Mendes também, sempre se fala de clubes equatorianos que estariam interessados nele, jogador de Copa do Mundo, aquela coisa toda. Mas eu acho que assim, o teste é super válido, porque de repente ele encaixa, vai bem. Hoje, numa nova fase da carreira, ele rodou aí Coritiba, Inter, foi para a Suíça. De repente ele vai até valorizar um pouco mais o São Paulo, né, por ter rodado tanto em outros clubes e falar, deixa eu agarrar essa chance aqui, porque senão eu vou ficar pingando de um lugar para o outro e minha carreira não vai deslanchar. O Lisiero ainda é um jogador relativamente jovem, né? Deve ter entre 25 e 26 anos, no máximo, eu não sei a idade exata, mas certamente não passa disso. Então, acho que ainda tem lenha para queimar, cara. Eu testaria, colocaria aí para treinar, se o Zubeldia achar que ele se encaixa, e certamente o Zubeldia só vai utilizá-lo se entender que ele tem intensidade suficiente para isso. Se encaixou, deu certo, beleza, o São Paulo ganha aí uma opção que estava praticamente descartada. Se não der certo, vai negociar o Lisiero, também não muda o preço do dólar, né? A gente vai ficar meio na mesma e corre atrás de um outro para repor essa saída. Até o Vitor pergunta no chat também sobre o Jackson Mendes, que é um jogador que também saiu no bid, mas este tá treinando, mas não deve ser utilizado, deve ser negociado aí na primeira oferta que pintar. O Lisiero, por sua vez, é um cara que pode ser utilizado. Eu tive no G4 Band Sports hoje, Nick, e a gente comentou, claro, do tema Lisiero, e aí tem um ponto muito interessante, acho que foi o Paulo Mazzini que falou também sobre isso, que é também, né, ele ter que encarar essa parte, né, dessa volta pro São Paulo como uma chance dele salvar a própria carreira. Eu falei isso também no Arquibancada Tricolor e é muito verdade, porque, ele é um cara que ele viu, né, o que é o futebol, ele foi pro Inter, né, mal jogou, ele foi pro Curitiba, foi mal também, no Everton ele foi ok, porque é difícil também você ir mal no futebol da Suíça. Mas o próximo dele o próximo passo dele pós São Paulo, qual seria? Seria o Bragantino? Eles estão interessados em cima do que tem de relato dos treinos dele, né? Então acho que pode ser uma boa solução
pro time do Bragantino. Tem essa sondagem que ainda não virou oferta. Mas assim, né, ele tem que ter uma certa virada de chave pessoal. E aí, assim, quando a gente conversa, quem tá na Barra Funda falando de Lisiero, falam que ele mudou muito o certo comportamento dele. Ele virou pai, a gente sabe que isso também muda a cabeça do ser humano, né, também, muda a cabeça do cara também sobre foco, prioridade na carreira. É um cara que pode ajudar, Nick. Eu passo a ficar, é até estranho falar isso, mas eu passo a ficar um pouco mais esperançoso com o Igor Lisiero, pensando que ele pode ajudar de certa forma o São Paulo. Não vai ser o craque do meio do campo, não vai ganhar a posição com o pé nas costas, mas pode ser um cara que brigando ali, ele pode até que ajudar, né, Nick? Não, com certeza, cara. E assim, não é que o Zubeldia vai dar 10 jogos de sequência para ele para testar. Tá testando nos treinos, o comprometimento dele, a forma física, como ele poderia agregar na visão do Zubeldia para o estilo de jogo que ele utiliza. Então vamos imaginar, ó, no jogo de amanhã, por exemplo, contra o Grêmio, o Luiz Gustavo está suspenso, né? Vamos supor que eventualmente o Bobadilla ainda tivesse na seleção, o Alisson com algum incômodo muscular. Quem joga? A gente não tem jogador nessa posição, porque como eu disse, o São Paulo liberou todos os volantes que tinha e não preparou os caras da base para poderem assumir essa posição agora, essa transição. Então o Lisiero numa dessa, cara, entre você improvisar um jogador qualquer ali, o Galopo, que teoricamente é dessa posição, fez 2 jogos muito ruins nas 2 derrotas do São Paulo antes do Galo, né? Contra o Cuiabá e contra o Vasco. Então eu não vejo por que não colocar o Lisiero. Foi mal, beleza, não deu certo, cara, vida que segue, coloca outro. E eu acho que também, a impressão que eu tenho é que ele vai tentar agarrar essa oportunidade. Uma coisa que eu não concordo é quando começam a dizer assim, libera o Wellington porque agora tem o Lisiero que pode ser improvisado na lateral. Cara, o Lisiero não é lateral esquerdo. Eventualmente, numa necessidade, o cara foi expulso, não tem mais troca, ele tá em campo, dá para colocar ali, como por exemplo o Michel Araújo, algum canhoto pelo lado esquerdo ali, numa emergência, mas repito, um time do tamanho do São Paulo e com as pretensões que o São Paulo geralmente tem, especialmente nessa temporada com Libertadores e defendendo o título da Copa do Brasil, falar que você vai colocar um jogador que nem na posição dele você sabe se ele vai voltar a render ou não, como uma possível solução para a lateral esquerda, e aí por isso, libera o Wellington, não traz reforço, aí eu acho que é uma viagem, cara. Um time do tamanho do São Paulo não pode fazer um planejamento tão assim, amador, né? Então eu defendo o teste do Lisiero na posição dele, que inclusive ele já foi bem importante naquela campanha do Paulista, acho que ele e o Luan fizeram uma dupla de volantes bem de respeito ali com o Crespo. Agora, começar a falar que ele pode ser usado como reserva na lateral, eu acho que assim, aí para mim seria uma surpresa gigantesca. E um exemplo que a gente sempre pega, né, Gabi, é o caso do Alisson, né? O Alisson estava no São Paulo ali jogando de atacante de ponta e todo mundo queria ver ele longe, né? O Alisson não serve, onde já se viu, foram contratar esse cara e não sei o quê. E olha o que é o Alisson hoje, né? Jogando de volante. Quem imaginava uma ressurreição dessa em termos esportivos do Alisson, mudando de posição completamente. Então, de repente, o Lisiero pode ter também uma volta por cima assim, mas a princípio eu enxergo que essa possibilidade seria muito maior como volante, que ele já tem essa experiência, do que trocando o cara, jogando lá para a lateral esquerda. Acho que isso é um pouco viagem hoje. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.